Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges. Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa com 2 horários na semana, domingo de 10 às 11 e quintas-feiras das 19h30 até às 20h30. Na parte técnica hoje aqui, por incrível que pareça, temos uma dobradinha, porque temos o Euri e temos o Tomás, que eu não sei o que ele está fazendo aqui de domingo, porque ele vem de quinta-feira e ele está rindo ali sadicamente. Ele falou assim, vim treinar o Euri para ele adiantar o relógio, né, Tomás? Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero abordar com vocês hoje uma temática de reflexão consciencial. Vocês que estão me ouvindo pela rádio ou pela internet ou assistindo pelo YouTube, vocês são estudantes espirituais, senão não estariam prestando atenção, tirando o seu tempo para escutar um programa chamado Viagem Espiritual. Então é óbvio que entre vocês existem espíritas, umbandistas, ocultistas, teosofistas, gente da eubiose, iogues e gente que gosta de estudar a parte espiritualista em geral sem estar ligada a área nenhuma. Como também tem pessoas que escutam o programa tentando encontrar alguma abertura espiritual para aquilo que sente. Resumindo, público aberto, variado, cada um tem sua forma de estudar a parte espiritual, de seguir sua vida, de raciocinar por si mesmo, e por isso que eu abordo a temática aqui do programa sempre de forma em conjunto, universalista, que sirva para estudantes espirituais de qualquer que seja a área e também daqueles que não seguem área nenhuma, mas que gostam de refletir em cima de temas fora do convencional, fora da caixinha dos 5 sentidos e da parte convencional da percepção do mundo externo e interno também, baseado somente na parte material. Então, muitos de vocês estudando toda essa temática, vocês leem muitos livros de autores diferentes, vocês gostam às vezes de mais de uma abordagem de uma determinada área do que de outras, gostam mais de uma nomenclatura de uma área do que de outra, gostam mais de uma abordagem livre do que de outras e daí por diante. Por que eu estou começando o programa comentando sobre esses aspectos gerais do que é chamada espiritualidade? É o seguinte, hoje muitos de vocês navegam pela internet, pelo YouTube, por vários veículos de informação, por várias mídias e se deparam com uma infinidade de informações diferentes, autores diferentes, onde cada pessoa diz uma coisa, cada área te leva para algum tipo de raciocínio e muitas vezes estudantes espirituais ficam meio que perdidos nesse mar de informações. Então, por isso que eu sempre falo para vocês que trabalhem o discernimento, aprendam a filtrar as informações que vocês leem, veem, escutam, utilizando bom senso para saber filtrar. Porém, quanto mais você tiver aprofundado e bem com você mesmo, a tua capacidade de filtragem fica melhor, porque quando você não tem tanto discernimento assim e segurança interna, sua filtragem não fica boa. E aí acaba entrando um monte de coisas que não tem nada a ver. Mas alguém que usar bom senso, inteligência, sentimentos bons e sensibilidade e feeling, percebe claramente que no bojo das ideias que são ventiladas por muitas pessoas, existem energias, qual é a intenção da pessoa ou daquilo, a que aquela informação remete à expansão da consciência, à elevação
do nível consciencial da pessoa, aquela informação ventilada, seja qual for, ela melhora seus sentimentos, ela trabalha seu discernimento. Outra, ela faz você pensar, refletir, ou aquele conteúdo te obriga a aceitar sem pensar. Observe, então, essas nuances, além da própria informação em si que você filtra também qual é a intenção de cada pessoa ao passar determinadas coisas, qual é o objetivo daquilo. O objetivo é cercear, trancar, doutrinar, ou o objetivo é libertário, consciencial e que traz para a pessoa liberdade de consciência para ela raciocinar por ela própria e seguir o próprio discernimento e trilhar a jornada dela do jeito que ela achar melhor, do jeito dela e não do jeito que alguém de fora queira dizer para ela seguir. Então, o que acontece? Dentro de estudos espirituais, você pode ter abordagens diferentes de áreas de estudo diferentes. A abordagem de um espírita é diferente de um ocultista, que é diferente de um bandista, que é diferente de um teosofista, que é diferente de um yogi, que é diferente de alguém que é um espiritualista que não segue área nenhuma. Até aí tudo bem. Podemos ter parâmetros diferentes em áreas diferentes, mas aquelas áreas estão buscando a luz, estão buscando a melhoria do caráter da pessoa, né? Você pega alguém que é um cristão, aprofundando os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos se elevam a consciência da pessoa se ela souber aproveitar o ensinamento e crescer. Eu não estou falando aí de radicais, eu estou falando de pessoas que aprendem os ensinamentos deixados por Jesus e cresce muito. Então eu sei que quem estudar aquilo ali vai melhorar a consciência. Alguém que é budista, estuda os ensinamentos do Buda, claramente ela vai refletir em cima de alguns temas e aquele estudo pode expandir melhor a consciência dela. Você vai estudar os ensinamentos do Krishna, você pode pegar uma série de valores ali e aplicar do seu jeito, da forma que você quiser. Então, pegando ensinamento de Krishna, Buda, Jesus, só para citar alguns, não importa se a pessoa gostou do Krishna, do Buda ou de Jesus. O que importa é se ela está estudando aqueles ensinamentos se melhorando. Então, apesar das diferenças de abordagens doutrinárias, eu sei que as pessoas estão buscando melhoria. Aplique a mesma regra, né, se é que eu posso chamar de regra, a mesma abordagem, em cima de estudos espirituais. Não importa se alguém é espírita, ocultista, teosofista, umbandista, ela está buscando a luz, ela está estudando, ela sabe que tem algo além da matéria, não importa se a abordagem é X ou Y, ela sabe que viver não é só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido. Ela sabe que há algo mais, ela sabe que ela é muito mais do que um homem ou mulher da Terra, ela é uma consciência egressa do infinito, temporariamente se manifestando através do corpo humano. Então, é claro que no bojo de todos esses estudos, o objetivo é sempre o alto, a luz, melhoria do caráter e da consciência. Pois bem, ao entrar na internet e você vê vários conteúdos, eles podem ser até diferentes entre si, mas sempre prioriza uma coisa: eles são baseados na luz, eles estão baseados na elevação da consciência, estão baseados em libertar a consciência de um monte de tranqueira que todos nós temos dentro. O objetivo ali é melhorar, ajudando os outros. O objetivo é evolutivo. Observa sempre isso, porque aí vocês podem melhorar a própria filtragem. Então eu trouxe um texto que eu quero compartilhar com vocês dentro desse raciocínio que eu estou colocando aqui para vocês de forma livre e lembrando, filtra inclusive tudo que eu estou falando. Observa se tem bom senso, segurança, inteligência e sensibilidade. Observa, você claramente percebe quando algo objetiva melhoria da consciência e quando algo contrai e prende ou desvia a pessoa para coisas ruins. Então, eu estava olhando o livro Viagem Espiritual, volume 3, estou mostrando aqui para o pessoal que está assistindo no YouTube a capa do livro. Esse livro foi publicado em 1998. Ele está esgotado. Outro dia, eu achei ele por R$300 num sebo, mas não é um livro tão fácil de achar. Então, eu estava dando uma olhada em 2 textos hoje e eu mesmo me emocionei ao olhar estes textos. São 2 textos que eu captei espiritualmente. O primeiro deles eu quero compartilhar agora. Esse texto é daquele grupo que vocês conhecem tão bem,
de tanto eu passar textos deles aqui, o grupo dos iniciados, com a participação do mentor espiritual Ramatiz. O texto se chama Ideias Espirituais, está na página 25 a 27 do livro Viagem Espiritual, o volume 3, que se encontra esgotado, e esta mensagem eu lendo hoje, eu peguei o livro para eu mesmo dar uma olhada, porque quando eu escrevo algo eu mesmo, eu já sei, eu posso pegar daqui a 10 anos, eu sei o que eu escrevi, mas quando textos eu capto fora do corpo, trago para cá e transcrevo, principalmente do grupo dos iniciados, o texto não é meu, eu só veiculei e transcrevi para cá. Anos depois eu pego e olho, o texto não era meu, só transcrevi. Então eu olho ele e falo, caramba, que texto incrível, né? E não é o meu texto, é o texto desse grupo de mentores. Então eu quero compartilhar e pontuar esse texto aqui com vocês, que é um dos mais importantes que estão nesse livro, e foi a partir da leitura desse texto que eu estou trazendo à baila a temática de hoje, da reflexão consciencial de todos nós em cima da jornada espiritual, em cima dos estudos que vocês fazem, cada um do seu jeito, e o que eu estou tentando trazer para vocês é um conteúdo de ideias universalistas, conscienciais dentro dos estudos espirituais, seja lá a linha que você tiver, e te ajudar também a filtrar tudo que você encontra. Tem muita coisa boa na internet, nos livros, e muita coisa complicada. Por isso que tem que ter filtragem. Eu não estou citando fulano ou fulana que fez isso, ou escreveu aquilo, ou falou aquilo. Eu estou citando de forma geral. Se você não tiver discernimento e bom senso, você não vai conseguir filtrar, vai embarcar em cada furada. Quando eu falo furada, não é por opinião minha que aquilo é uma furada. Furada no sentido de rebaixar tua consciência, de travar você, não libertar, não botar você na direção de algo produtivo, criativo, que melhore a você. E existem muitos conteúdos, às vezes ventilados, que você nota claramente a confusão daquilo por discernimento seu. Você nota, às vezes, má intenção, manipulação, e as pessoas acabam embarcando sem discernimento. Então, estou aqui falando para vocês de cara limpa, de frente, sobre isso tudo, sem citar nome, que isso não é o meu interesse. Meu interesse é que você, que está me ouvindo e assistindo, possa exercer seu livre-arbítrio, seu bom senso, e possa filtrar as coisas, seja lá de quem for, filtrando inclusive tudo que eu estou passando aqui. Então, vou ler o texto para vocês, vou pontuar algumas coisas, porque o alerta que está aqui é muito importante. E outra coisa, eu recebi o texto, eu não fiz o texto, eu só transcrevi. Então, tudo que está sendo apontado nos escritos não é só para vocês, é também para mim. Todos nós somos estudantes espirituais, jornadeando aqui na senda, no plano físico, que a senda é dentro da gente, não é um lugar, é o que a gente pensa, sente e é. Então, eu também estou junto com vocês no aprendizado disso aqui. Eu não sou mestre de coisa nenhuma, eu sou aprendiz espiritual igual vocês. Só que, como eu estou há muitas décadas nessa área, eu tenho a sorte, o plano espiritual me deu essa honra de eu poder veicular, compartilhar em aberto informações espirituais. E eu sei da responsabilidade disso, sei da honra que é isso, e jamais eu vou veicular qualquer coisa que desonre a senda espiritual. E o mundo inteiro poderia falar, não acredito em nada disso. Dentro de mim eu sei, como eu sei que vários de vocês dentro de vocês sabem, que a honra que a gente tem de trabalhar numa senda espiritual, não tem como explicar para alguém que não está fazendo isso. Então, cada um no seu tempo. E o fato de honrar uma senda não significa que o outro, que não segue a mesma senda que você, também não esteja crescendo. Tem pessoas crescendo em áreas diferentes. O que é importante? Qual é a honra do caminho que ela gosta? Ou nenhum caminho. Aquilo é da luz, é do bem, melhora ela. É isso que é o filtro que precisa ter sempre, tá bom? Então, vamos lá. O texto se chama Ideias Espirituais. Que as essências da paz despertem as pessoas do seu sono consciencial e lhes dê o influxo espiritual necessário para a dissolução dos seus dramas. As ideias espirituais estão aí, veiculadas de maneira positiva, saudável e alegre. Elas podem ser revestidas de formas de expressão diferentes, em sânscrito, latim, grego, Pali,
português, espanhol, francês, inglês ou chinês, mas continuam sendo ideias espirituais. São ideias amigas das consciências trabalhadoras, pois ajudam-nas na transcendência de si mesmas, rumo ao âmago da espiritualidade e da sabedoria. Ou seja, as ideias espirituais, o conteúdo espiritual é melhoria da consciência. Esses estudos são amigos da consciência operosa, trabalhadora, que está tentando caminhar, mesmo no meio do caos da vida na Terra, caminhar com alguma coisa melhor de conteúdo e ideal dentro dela mesma, inclusive para contrabalançar as influências externas do mundo. E é muito importante também, por exemplo, você chegou do trabalho, tomou um banho, se alimentou, ficou com a família, viu TV ou fez qualquer coisa, mas é importante que você tire um tempinho, dentro da forma que você puder, é claro, leia alguma coisa, algum conteúdo espiritual, nem que seja uma página, sabe? Mas não deixa de diariamente se lembrar da sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza, que é a consciência cósmica, o plano espiritual. Não deixe nenhum dia que você não lembre quem é você. Quando eu falo quem é você, eu não estou citando seu nome, seu RG, ou sua forma física, ou a cor da sua pele, ou seu sexo. Eu estou falando você, o espírito, a consciência que anima esse corpo que está agora ouvindo, assistindo este programa. Então é importante que você leia algo e que esse algo tenha um conteúdo elevado, porque quando você lê um livro ou um texto que eleva a sua consciência por raciocínio em cima do texto, porque um texto bom obriga você a pensar, a refletir, então na hora que você está lendo um texto legal de qualquer área, ele faz a tua mente buscar a referência daquilo, e o chakra coronário, o chakra frontal e o cardiorrespiratório se abrem pelo o entendimento daquilo que você está lendo, a consciência de se ligar naquilo, e no cardiorrespiratório o sentimento de amor por aquilo que você está estudando. Então, ler um livro com uma temática espiritual legal eleva a sua consciência e gera formas mentais suas, hiperpositivas, que limpam o ambiente, protege, liga você com presenças extrafísicas que também estão ligadas à temática do que você está lendo no invisível. Então, ler livros com temas avançados é uma forma de proteção, é uma forma de você se lembrar da sua verdadeira natureza. Por favor, não esqueça. Está muito cansado? Pega nem que seja uma página do livro que você quiser. É lá o Livro dos Espíritos, é a Doutrina Secreta da Blavatsky, é o Bhagavad Gita, é o Tao Te Ching, sabe? É o Sermão da Montanha de Jesus, sabe? É o Autobiografia de um Yogi do Paramahansa Yogananda, os Upanishads dos Rishis da Velha Índia, ou qualquer outra literatura que você queira aprofundar e que traga consciência para contrabalançar o desgaste do dia a dia, da vida. Então você mergulha. Também quem gosta de poemas, como eu, mergulha, lê, nem que seja um poema pequeno daquele poeta que você gosta. E dentro da poesia, vamos dizer, num sentido mais espiritual, tem tanta gente legal. O grande poeta sufi do século XIII, Jalaluddin Rumi, que eu sempre me emociono lendo os textos dele. Khalil Gibran, o autor do Profeta, o livro Filho do Homem, sobre Jesus, um livro muito inspirado do Khalil Gibran. O Olavo Bilac, que falava das estrelas aqui no Brasil. O sábio Kabir, na Velha Índia. São Fernando Pessoa, com a sua poesia misteriosa, que tem um monte de nuances ali, de alguma coisa espiritual. Então, lê. Estou cansado, deixa eu ler um pedacinho do Kabir ou do Rumi, ou do Fernando Pessoa ou do Olavo Bilac. Deixa eu ler aqui o Khalil Gibran. Leio uma página e falo, ufa, que legal ler um cara desse, um gigante da escrita, me iluminou o dia. Não deixe de fazer isso, mesmo num dia muito cansado, ou um dia muito agitado e estressado, é quando você precisa mais desse contraponto. Mas aí entra a inércia consciencial. Estou tão cansado, não quero ler nada. A inércia, você precisa fazer um esforço, nem que seja uma página, porque eu sei que o cansaço é grande, o desgaste é grande, a quantidade de problemas cotidianos é grande, e aí você não tem saco para ler um livro, mas pelo menos uma página para que você se lembre da sua verdadeira essência. Essa é uma forma também de melhorar o seu nível através das ideias espirituais. Também é legal participar de algum grupo, dentro da linha que você gostar, é claro,
e que você tenha tempo, né? Porque às vezes a pessoa se dedica a uma área espiritual, esquece da família, esquece do aprendizado pessoal dela e, por um lado, ela desequilibra no outro. Não. Dentro do equilíbrio da sua vida, equilibrando família, trabalho, estudo espiritual, o lugar que você vai, mas estar num grupo ajuda você a trocar ideias, somar ideias com outras pessoas ali, e isso também faz você pensar em algo a mais, além de amizades novas que você faz dentro daquele contexto. Bom, vamos lá? Gente, eu estou com um medo terrível aqui, porque estava o Euri ali, e o Euri deu uma saidinha, o Tomás tomou o lugar dele. Eu estou morrendo de medo agora. Eu acho que ele já adiantou o relógio. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tomás, quanto tempo nós temos para o intervalo do primeiro bloco? Mais 4 minutos? Eu pergunto a ele, estou olhando aqui pelo vidro, ele levantou a mão assim, fazendo 4 minutos, mas a cara dele assim, de satisfação, de falar, vai acabar, né? Então, deixa eu seguir o texto aqui. Portanto, que além das formas de expressão, as pessoas percebam o perfume sutil das ideias espirituais, renovando seus parâmetros conscienciais. Que além do jogo infantil das ilusões, os trabalhadores espirituais percebam o mais importante, que é tudo é luz e a consciência é imortal. Que além da pobre percepção dos toscos sentidos materiais, possa existir no coração espiritual das pessoas o firme propósito de vencer a inércia espiritual e o baixo nível de lucidez apresentado na vivência cotidiana. E que, além de qualquer convencionalismo ou dependência psicofísica, as pessoas possam viajar no bojo das ideias espirituais, com o intuito de se desprender dos grilhões da mediocridade e dos apelos egocêntricos. Gente, o texto é um chamado para reflexão consciencial profunda. Se a gente está estudando toda essa temática, independentemente da linha que você gostar, o objetivo é a melhoria do caráter e da consciência, como eu estou repetindo bastante isso aqui nesse primeiro bloco, porque é necessário. Então, qual é o objetivo de uma senda espiritual, de um estudo espiritual? Pensar coisas melhores, sentir coisas melhores e ganhar força para enfrentar, inclusive a si mesmo, e poder se equilibrar mesmo no mundo cheio de encrenca. Então, pessoal, se o objetivo da gente, dentro de qualquer estudo espiritual, é melhoria, nós não podemos brincar com isso, nem tergiversar na frente do estudo. Isso é muito sério, é o despertar da consciência, é a melhoria sua por dentro. E ninguém de fora vai poder mensurar o seu verdadeiro despertar da consciência. Só o alto conhece o que está em cada coração. Então, fica firme no que você escolheu fazer, sabe? Eu estou falando isso para você, para fortalecer a senda que você tanto ama, porque há pressões do mundo em cima do estudo espiritual que você faz, pressão materialista, pressão de religiosidade ou de fanático religioso de qualquer área oriental ou ocidental. O mundo não está a favor do que você está estudando. Então é importante trazer consciência que lhe dê força para atravessar este mundo onde, praticamente, ao estudar algo espiritual, você está nadando contra a corrente. O mundo não favorece isso. O que vai favorecer o seu florescer espiritual é de dentro para fora. Você não pode depender de nada lá fora, nem de guru, mestre, padre, pastor, projetor extrafísico ou apresentador de programa. Você tem que desenvolver consciência de dentro para fora. O lance é sempre dentro de você mesmo. Agora, os estudos espirituais, os lugares que você vai, as pessoas que você conhece, tudo soma. Mas você filtrando tudo, você tem um ponto de equilíbrio que é sempre de dentro para fora. Não é o que você está estudando ou vivenciando fora, é o que você faz dentro de você. Com isso, como é que você raciocina e se você valoriza tudo isso. Então é importante ter força para caminhar, sabe, dentro do equilíbrio e entendendo que outros poderão caminhar em outras sendas e também estarem bem, e que outros não têm senda nenhuma e também estão bem. Quando você está seguro da senda, que não é um lugar, mas dentro de você, você entende várias diferenças e procura ver unidade no meio das diferenças, em vez de competitividade ou julgamento sobre a conduta dos outros. Estamos em cima, né, Tomás? Gente, eu vou parar o texto aqui no meio para a gente fazer a vinheta de intervalo e aí eu já volto na sequência para a segunda parte desse texto. E o meu objetivo, veja, gente, hoje é domingo. Imagina, eu estou trazendo uma reflexão no teu dia de descanso. Desculpa,
mas minha função é essa. E eu também estou aprendendo tudo isso e refletindo, e o fato de eu estar lendo isso não significa que eu seja mestre nisso. Eu só estou compartilhando e tentando fortalecer você justamente com essas ideias que eu também estou aprendendo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Aqui na parte técnica começamos o programa com a Euri e vamos continuar com o senhor Tomás Zocruel, o homem que adianta o relógio. Tomás, você sabe que nas viagens que eu faço para vários lugares, o pessoal fala assim, e aquele Tomás, ele adianta o relógio mesmo? O pessoal pergunta. Bom, vamos lá. Seguindo, gente, a leitura do texto que eu trouxe hoje para reflexão, estudos espirituais são muito sérios, sabe? A gente pode estudar um fenômeno parapsíquico, uma saída do corpo, um fenômeno mediúnico ou anímico, chakras. Entretanto, nem sempre espiritualidade é o fenômeno, mas a consciência ao estudar aquilo, a maturidade ao refletir sobre essas coisas. A que esses estudos levam? A que esses fenômenos levam? Porque se não despertar a consciência, o que adianta mexer com isso se não for para ser feliz? Então, por isso, eu escolhi o tema dessa reflexão hoje, muito séria, para mim também, como uma forma de colaboração, de contribuir, para que melhore sua filtragem em cima das coisas, incluindo a filtragem em cima do texto que eu estou lendo e tudo o que eu estou falando. Então, deixe-me seguir aqui o texto, tá? Vamos lá. Muito além das discussões teóricas e dos atritos emocionais tão característicos das consciências imaturas, há um plano onde as ideias espirituais se manifestam com todo o esplendor. É o plano da consciência cósmica, onde as próprias energias são a expressão do amor sutil, que é fonte vital de todos. Ali, as ideias não têm forma, são apenas intuição pura, conhecimento universal, amor, lucidez e brilho. É claro que aqui na mensagem está se remontando a um plano mental superior, a um plano da consciência onde não há sequer forma, não há noção de tempo ou espaço, mas um plano, como se diria na velha Índia, da consciência cósmica, o samadhi do yoga, o satori do zen budista, o estado de consciência cósmica do ocultista, ou o estado oceânico de ser do grande William Blake, no século XIX, grande filósofo e pesquisador, que dizendo que a nossa consciência na vigília é igual uma gotinha de água, mas quando expande a consciência, a gotinha percebe que ela também faz parte do oceano. Então foi aí que ele criou a seguinte expressão que eu adoro, um estado oceânico de ser. Significa, eu não sou só gotinha, eu também sou o todo que está em tudo, eu também sou consciência cósmica, no momento limitado aqui, mas quando eu medito, quando eu estudo, quando eu expando um pouquinho, eu percebo que eu sou muito mais do que uma pequena gota em forma humana. Eu sou o oceano da consciência cósmica, manifestando aqui você e todos os seres. Estudos espirituais apenas tentam despertar a gente para isso. E outra coisa, alguém vai falar assim, mas está falando de um texto que fala de consciência pura, mas nós estamos aqui na Terra. Pois é, aonde é que nós precisamos de mais ideias elevadas? Num plano denso como a vida na Terra? Aonde é que eu vou pensar em algo elevado? Quando eu estiver num plano sutil? Não. É quando eu estou no meio da sombra que eu penso na luz. É quando eu estou no meio da coisa cinzenta que eu penso na luz e na energia. Onde que você precisa mais de clarões espirituais? Quando você está na escuridão da sua consciência. Então, uma técnica hermética antiga, clássica, dizia o seguinte: quando você está sendo puxado para um polo, vá para o polo oposto,
para que, indo para o polo oposto, você equilibra no meio. Então, um dia com muita baixaria, muita coisa pesada, coisas que acontecem no mundo ou na sua vida, um dia carregado, você está saturado, saturada, né, comprimido. Num dia muito pesado, chega em casa, toma um banho, se alimenta, convive com a sua família em equilíbrio. Agora, tira um tempinho para ler um texto elevado. E aí a pessoa vai argumentar, por que num dia tão difícil eu tenho que ler um texto elevado? Porque o dia difícil te puxou para um polo para baixo. Estude um tema elevado para puxar você para o polo de cima, aí você equilibra no meio. Quando é que você precisa ler um livro elevado? Num dos dias mais difíceis da sua vida. Leia algo super elevado, muda a vibração. Não é fuga, ler algo elevado para fugir da dureza da vida, que aí é fuga, não. Eu estou falando, hoje o dia foi pesado, para que eu não fique pesado na repercussão desse dia e não deite levando esse peso para dentro do sono e depois ter uma saída do corpo toda zoada. Eu vou ler algo elevado. O dia foi difícil, mas esse momento que eu estou escolhendo de sentar e ler um livro vai ser um momento iluminado para expandir, mudar a vibração. Eu não quero ficar nessa baixaria dentro de mim ou das coisas que rolam. Eu quero melhorar. Então, pegue algo elevado num dia muito difícil. É igualzinho você comparar uma pessoa que num dia que ela ganhou muitos presentes, ganhou coisa boa, ela se volta para Deus e agradece. Até aí normal, e isso é legal. Mas mais legal ainda é um dia que você perdeu, um dia que coisas difíceis aconteceram, e mesmo assim você ergue o pensamento e agradece ao alto por tudo. Aí é a mesma correlação. Num dia difícil, leia algo muito elevado, porque isso vai contrabalançar, vai ajudar você a equilibrar. Vamos prosseguir. O espaço e o tempo não tocam esse plano de pura consciência. Quando nos referimos ao plano ou ao lugar de manifestação, isso é mera forma de expressão didática, pois é impossível definir ou configurar a essência pura da maneira como os intelectos humanos a compreendem. Pessoal, a coisa mais difícil que tem para descrição é você falar de algo sem forma, pura luz, quando você desce para o corpo e vai escrever ou falar daquilo, porque você está usando os 5 sentidos aqui, a referência do cérebro, como nós estamos na referência do plano material, que tem forma, tem altura, largura e profundidade, 3 dimensões, a tendência nossa ao pegar um conceito alto e puxar para dentro do cérebro para raciocinar na vigília, vai ser a gente compactar neste nível algo que a gente percebeu em outro nível. Sempre vai haver uma defasagem dentro de você, você sabe o que é aquela luz, mas aqui para descrever, escrever ou explicar, não há definição, não há palavras. Entretanto, mesmo assim, as pessoas tentam expressar aquilo que elas não conseguem explicar, porque com a mente relativa ela não tem como explicar o absoluto. Com a mente dentro do cérebro, ela não tem como explicar a mente fora do cérebro, num plano mental sem forma. Então, é muito difícil você trazer em linguagem aqui, física, comum, o plano mental puro. Por isso que é mais fácil falar de planos mais próximos, o plano astral e as referências mais próximas, que a compreensão nossa é um pouco melhor, mas também é necessário falar dos objetivos mais altos, eles também estão na senda, né? Agora, a gente está na matéria, está trazendo um conteúdo de lá para cá, não é que a gente vai abstrair da matéria, porque a gente tem que trabalhar, se alimentar e viver, mas o conteúdo de ideias traz maturidade para lidar com as coisas. E é isso que a reflexão consciencial faz, ou uma experiência num plano mais alto. Então, é importante, mesmo no plano denso, com toda a dificuldade, falar de algo bem elevado, mesmo que seja através do cérebro, mesmo com a limitação da matéria, mas o importante é que no seu coração você compreende de alguma forma. Continuando o texto. Levando isso em consideração, que os pesquisadores e estudantes de temas espirituais rechassem as atitudes insensatas de seus estudos e também de suas vivências humanas. Para a correta conexão espiritual com o plano da consciência pura, há que se abster das posturas egocêntricas e da ânsia pela pirotecnia fenomenológica tão em voga nos meios sensacionalistas. Aqui
está falando que estudantes e pesquisadores desses temas precisam rechaçar de si mesmos climas negativos, clima de competição com outros grupos, institutos, centros. Isso é uma besteira, é uma perda de tempo, um gasto de energia de ficar comparando seu trabalho com o dos outros e em vez de prestar atenção em si mesmo. Como também competição entre grupos, o meu grupo é melhor do que o grupo do outro, meus mentores são superiores ao mentor do outro. Que absurdo isso, seja em que área for, é um atraso, a gente precisa aprofundar ao invés de ficar criando picuinha, competição, comparação, o meu estudo é melhor que o teu. Isso não existe, gente. Existe a maturidade de cada um e como cada um transita no meio dos estudos espirituais e da sua vida. Aqui, um termo que eles usam, pirotecnia fenomenológica. Esse é o termo que eles usaram, eu não escrevo assim, eu captei o texto. Como eu já falei muitas vezes aqui, desenvolvimento paranormal não é desenvolvimento espiritual. Alguém pode ter um conjunto de capacidades parapsíquicas desenvolvidas e não ter maturidade nenhuma para lidar com aquilo. Então, capacidades parapsíquicas não são boas ou ruins, são só potenciais. Agora, o despertar da consciência é o valor de caráter com o qual você educa as capacidades parapsíquicas. O problema é que quando alguém vê um paranormal, um médium, um clarividente, um projetor, fala assim, ele é desenvolvido espiritualmente. Não é. Ele tem um desenvolvimento parapsíquico, mas não tem a espiritualidade superior dentro dele para guiar aquilo e fazer algo bom. Isso explica, como eu já falei muitas vezes aqui no programa, médiuns complicados, estudantes espirituais complicados, brigões, sabe, projetores extrafísicos zoados, sabe, clarividentes internados. Então, pessoas que estudam a parte espiritual supostamente com a paranormalidade, que faz o mal com aquilo. É nesse sentido que a capacidade parapsíquica não é o verdadeiro despertar da consciência. Entretanto, capacidades também são humanas. Se você educá-las e desenvolvê-las, elas vão te ajudar a despertar a parte espiritual, desde que você tenha consciência e maturidade para lidar com isso. Então, aqui no texto, o que é pirotecnia fenomenológica? São as pessoas que, ao tentar estudar um conteúdo espiritual, estão só atrás de fenômeno. Ela quer abrir a clarividência, ela quer ter uma saída do corpo, ela quer ser médium, mas a pergunta, para quê? Qual é teu objetivo? É consciência? É melhoria? Ou você só quer uma brincadeirinha mística ou um fenômeno paranormal para você fazer sei lá o quê? Então, essa pergunta, ela é muito séria, esse questionamento, ele é muito sério. A que se deve a sua tentativa de estudar algo espiritual? Você quer melhorar a tua consciência, despertar sabedoria, maturidade? Ou você quer um fenômeno paranormal, igualzinho uma brincadeira esotérica ou mística, né? Você quer desenvolver o quê? Uma magiazinha, em vez de despertar o teu amor? Você quer desenvolver uma capacidade paranormal, em vez de buscar sabedoria? Você está enrolado, está confundindo tudo. Espiritualidade é consciência, é valor. Capacidades são capacidades. Agora, elas fazem parte do ser humano, mas elas não são o objetivo. O objetivo é a consciência sua, o amor seu. Se permear os estudos paranormais, você está no desenvolvimento consciencial completo. Por isso que eles estão avisando sobre pessoas atrás de pirotecnias paranormais ou coisa sensacionalista em lugar da intimidade dela, a melhoria da consciência. Seguindo aqui. O trabalho de sutilização da consciência demanda tempo e esforço contínuo. É tarefa interna, pessoal, pois a essência é interna. A finalidade das ideias espirituais é criar uma ressonância perfeita da consciência com seus melhores potenciais latentes, verdadeiros tesouros espirituais ocultos pelo véu da ignorância. O plano da consciência pura não está dentro e nem fora de cada um. Não é um lugar, é um estado de consciência. Que os estudantes meditem nisso e removam as mazelas emocionais dos seus objetivos. Ao longo dos anos, em contato com esses mentores do grupo dos iniciados, vocês me vêm repetir há anos aqui no programa, dizendo, não é um lugar, é consciência. Mas isso eu aprendi também com eles ao longo dos anos. Não é um lugar onde você vai, não é uma doutrina X ou Y. É dentro de você, é teu grau de consciência. É isso que você é. Independentemente, não é o que você acredita, é o que você faz, é o que você é. E aí, gente, cada um de nós
tem a média do que nós somos, porque o que a gente pensa e sente está refletido na média energética da gente, das formas mentais da gente. E aí o plano espiritual conhece a cada um de nós pela energia, pela impressão psíquica que a gente coloca nas intenções da gente. Por isso fica até fácil filtrar algum conteúdo que você vê, se ele é bom ou não, pela luz que aquele conteúdo traz, pela reflexão que ele faz você fazer e a noção de que aquilo que está sendo ventilado não é para te prender, é para libertar, para que você seja você mesmo e siga do seu jeito. É importante você perceber isso em cada conteúdo de pessoas variadas que passaram informação para vocês. Não é só informação, vou repetir, é o amor por aquilo, a luz, a dedicação, o interesse daquilo, qual é a intenção dela veicular aquilo, sabe? Aquilo deixa ela melhor, ela é animada pelo conteúdo que ela passa, ela ama aquilo que ela faz. Essas coisas também são filtros. Não observe só alguém falando algo ou alguém lendo algo. Observa essas nuances. Vocês vão perceber claramente o que tem luz e o que está desviando para coisas ocultas e até negativas, disfarçados de coisas hoje distribuídas em estudos supostamente espirituais e, na verdade, confusão espalhada. E se você se deixar levar por isso, é claro que quem te induz a isso tem um problema, mas você se deixando levar também tem um problema, porque você se deixa levar sem raciocinar e acaba afundando junto. Vamos lá, seguindo aqui. Além, muito além, o plano da consciência pura o chama ao entendimento das leis superiores que governam a existência. Não titubeiem. Pessoal, eu vou dar um exemplo simples. Na natureza, causa gera efeito, ação gera reação. Isso não é uma doutrinação espiritual hindu, espírita ou ocultista. É uma lei da natureza, causa gera efeito. Então, quando os hindus criaram a expressão karma, que significa, se você pegar um dicionário de sânscrito, olha lá karma, tradução ação ou causa. Lembrando que a ação desdobra a reação e a causa desdobra o efeito. Então os hindus pegaram os conceitos que eles tinham de imortalidade da consciência, reencarnação e outras coisas e embutiram dentro do conceito como um espírito gerando causa aqui, ele desencarna, o efeito busca ele depois. Mesmo que o corpo tenha ficado, lá na frente ele volta. Então eles criaram uma cosmogonia e a palavra karma foi embutida nisso. Quando a noção de karma chega para nós aqui no Ocidente, e a gente já tinha desde o século XIX, na área espírita com Allan Kardec, falando de lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Na área espírita também tem do século XIX para frente, porque o espiritismo surge modernamente, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que eu já falei aqui muitas vezes, é um livraço. Então ali também se fala de causa e efeito, mas o nome karma não surge ali, ele já é um nome que vem do Antigo Oriente, do sânscrito, e nem o Kardec usava essa expressão, ele usava uma expressão francesa do século XIX, para algo que os espíritos tinham falado para ele, causa gera efeito. Se a consciência não morre, o efeito vai buscar ela lá, mesmo que o corpo tenha se dissolvido embaixo da tumba, a consciência vai purgar o efeito da causa que gerou. Mas se eu olhar isso por um ponto de vista ocidental, quando a noção de causa e efeito ou de karma começa a ser ventilada em aberto, século XIX para frente, muita gente misturou a noção de causa e efeito com o pecado de Adão e Eva na cultura judaico-cristã e associou pecado à palavra karma e que karma significa pagar alguma coisa. Pelo amor de Deus, pessoal, pegue um dicionário de sânscrito, olha lá karma, em nenhum lugar está dizendo pagar alguma coisa. Está dizendo ação gera reação, causa gera efeito. Se a ação é boa, por que o efeito vai ser ruim para você? O que te deixa mal é uma ação ruim, não uma ação boa. E uma ação boa também é karma, porque é ação, e ação em sânscrito é karma. Então, muita gente espalha que não tem mais karma. Isso é um absurdo, porque tudo que está vivo gera karma pelo sentido de gerar movimento na natureza. Eu respiro, me mexo, estou aqui, isso é uma causa. O efeito é você me ouvir nesse momento. Eu estou aqui, à direita aqui do microfone, me desloquei para a esquerda, eu fiz um movimento, uma causa que gerou um efeito, de eu sair da direita para a esquerda. Isso é karma.
que não tem nada a ver com doutrina oriental ou ocidental. É uma das leis da natureza. Causa gera efeito. Só cadáver não gera karma, porque não tem ação nenhuma e não tem movimento nenhum. Então, estou passando para vocês uma noção de karma aberta, não doutrinária, de área nenhuma. Causa gera efeito. Isso é uma lei da natureza. Então, ao estudar leis superiores, estudando a parte espiritual, onde quer que seja, uma das coisas apontadas por qualquer ensinamento espiritual claro, consciente, é que causa gera efeito. E isso não é doutrina, como eu falei, é lei da natureza. Nesse sentido, então, um estudante espiritual, sabendo que causa gera efeito, se ele está aprofundando, jamais ele vai fazer o mal, porque ele sabe que o efeito vai voltar. Seja aqui ou seja em outra vida, vai voltar. Então, o estudante espiritual sabe que ele não pode projetar maldade ou prejuízo para alguém. Ele não pode fazer lambança, não dá para jogar coisa ruim, não dá para jogar confusão. Você que está estudando, aprofundando sua espiritualidade do jeito que você quiser, sabe do que eu estou falando. Causa gera efeito. Então, o estudo espiritual, ele faz você refletir para que você não cometa mais causas ruins e que as suas causas melhorem. Isso não tem nada a ver com doutrina nenhuma, não tem a ver com o que estão falando pela internet. Causa gera efeito, ponto. Lei da natureza, lei da física, ponto. Tá? Então, tudo que está vivo tem movimento, tem causa que gera efeito. Ok? Mas com isso eu não estou dizendo que tem que pagar nada ou que é o destino. Não é nada disso que eu estou falando. Nem da doutrina essa ou aquela. É algo da natureza. Estudando a parte espiritual, se eu estou aqui passando algo para vocês, como que eu vou ter uma intenção ou querer te enganar, sabendo que isso volta para mim? Eu estou estudando isso. Então é claro que ao observar isso, você está consciente de uma lei da natureza que você respeita. Por exemplo, a gravidade nos achata ao solo, uma força invisível que nos pressiona contra a superfície da Terra. Então, se eu chegar no alto e jogar uma pedra para baixo, eu sei que ela vai cair. Isso é uma lei da natureza. E eu sei que eu não posso pular ali, que eu vou me quebrar. Se eu encosto o meu dedo numa panela quente, eu vou queimar o dedo. Causa gera efeito. É isso. Simplesmente isso. Agora, a nível consciencial, se eu uso minha consciência, o que eu sei, para enganar ou fazer um mal para alguém, eu estou numa furada danada, não precisa ninguém me explicar, eu já sei, por estudos e reflexões, que isso é uma lei da natureza. Por isso que quem trabalha com a parte espiritual tem que trazer honra na jornada e fazer coisa legal. Senão o preço a pagar é simplesmente, se joga algo ruim, o preço é o efeito ruim. Isso não é doutrina, não é religião, isso é a própria natureza. Vamos lá. Lutem tenazmente contra a curriola dos pensamentos negativos e não se deixem levar pelos climas lúgubres, implantados em suas mentes pelos tormentosos agentes das trevas conscienciais. Pessoal, semelhante atrai semelhante. Você está com uma ideia ruim na cabeça, pode crer que no campo energético relativo a você, pode ter presença negativa também comungando com seu estado negativo. Semelhante atrai semelhante. O que você pensar é o que você é dentro, mas também atrai coisas que pensam igual a você. Se pensou ruim, consequência, companhia ruim. Ouçam o chamado do alto em suas consciências e extirpem os tentáculos do ego e suas aspirações. Paz e luz. Esse texto eu peguei do grupo dos iniciados com o Gramatiz, que também tem coligação com esse grupo, há muitos anos, na década de 90. Hoje, eu estava lendo, eu me emocionei lendo, porque o alerta aqui é muito importante. Falei, deixa eu levar para o programa e compartilhar isso. E ao compartilhar, eu também estou aprendendo com o que eu estou lendo para vocês. É o que eu acabei de falar, é aprendizado para nós todos. Hoje é um domingo, dia de descanso, e eu estou trazendo questionamentos e reflexões na tua senda espiritual. O programa se chama Viagem Espiritual, também é para isso, tá? E aí eu vou variando os temas e sempre objetivando melhoria da consciência e pedindo novamente a vocês, por favor, filtrem tudo o que vocês leem, escutam e veem, seja lá que informação for, seja qualquer informação que eu estiver passando aqui no programa Viagem Espiritual, filtra tudo, só pega o que achar coerente, consciente e correto. Achou que algo não bate? Não pega. Busca outro caminho, outra consciência, outro estudo e vai fazer o seu melhor e gera alguma coisa boa, que é isso que importa. É o caráter de alguém, não é o que alguém acredita, se é espiritualista, materialista, cristão ou muçulmano. É o que a pessoa pensa, sente e é. É isso que dá a média
do que todos nós somos durante nossa passagem aqui na Terra. Tomás, estamos em cima, né? Bom, gente, já estamos em cima ali. Eu não falei quase nada, Tomás. Já está perto do fim do programa. Pessoal, ele adiantou o relógio, né? Eu não falei quase nada. E eu vou pedir à diretoria que eu não quero que você venha mais de domingo aqui. Deixa o Euri, deixa o Pedro com aquelas camisas havaianas. O Pedro, aliás, está tirando muita folga de domingo, né, Tomás? Mas eu não quero Tomás mais de domingo, não. Já basta quinta, é o que eu suporto, né? Ele está ali rindo, pessoal. E está mandando um beijo para vocês também. Ele falou que é um mentor oculto do programa e que vocês só escutam o programa por causa dele. Tá bom. Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo e escutando o programa. Esse ano, em julho, o programa vai fazer 26 anos no ar. Começamos aqui em julho de 1999, eu fiquei fora da rádio entre 2017 e 2018, fiquei 2 anos fora, então são 24 anos no ar e eu estou muito contente de estar aqui, agradecendo a Deus pela chance de estar aqui compartilhando tudo isso com vocês, tá bom? Um abraço. Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.